Louvado seja o nome do Senhor, né? Cumprimento a todos com a paz de Senhor Jesus. Sou grato ao Senhor pela essa rica oportunidade, né? Aonde muitos queridos estão aqui, mas infelizmente não estão mais. Outros estão guardados, que eu falo assim, as pessoas estão encarceradas, estão atrás de uma grade. Outros estão hospitalizados. E outros estão aí vagando por aí. A palavra de Deus hoje, na qual Deus colocou no meu coração, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, né? Versículo 14. 1 Reis 17, 14. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor Deus. Meu Pai, que eu venha assumir, o Senhor venha aparecer, que eu venha diminuir, ó Pai, mas que o Senhor venha crescer, Senhor Deus. Que não fale o teu servo, Senhor Deus, mas sim o teu Santo Espírito para a tua igreja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amados, para mim passar essa mensagem, primeiro eu tenho que passar também o que eu já vivi, né? Eu e a missionária Rita, na qual eu falo aqui sobre a viúva de Sarepta, né? A viúva de Sarepta, todo mundo conhece, que era uma mulher que vivia só ela e o filho dela. Mas que para quê? Ela chegou até esse ponto, onde eu quero chegar também, onde uma mulher viúva, ela sente falta do seu provedor. A mesma coisa é o varão. O varão também, quando a sua esposa, Deus carrega, Deus leva, ele também sente falta dela. E quem não sabe a minha história com a Rita, a missionária Rita, vai saber agora a metade, né? Não todo, mas só a metade. Deixar o pessoal meio curioso, mas... A missionária Rita, ela era esposa de um cunhado meu. Que ele era irmão da minha esposa. Então, ele morreu, ele faleceu primeiro do que a minha esposa. Quase 6 meses depois, a minha esposa veio a falecer da mesma doença, hipertenso diabético, todos os dois. E todos os dois eram primo de Roberto, mais Roberta. E aí, como a missionária Rita já mora aqui há tempo, já há quase 10 anos, ou é 10 anos, não sei. Então, nós estávamos orando, pedindo a Deus aí a direção. E Deus testificando, né? Tanto no meu coração, quanto no coração dela. Para que a gente viesse casar. Ter uma vida digna, uma vida diante do Senhor honrada. Porque a Bíblia diz que mais antes de casar de que abrasar. Eu estava vindo para aqui, para Brasília, na época, eu estava vivendo uma vida errante. Foi tanto que uma vez eu estive lá no Sol Nascente, não foi, pastor? E me deram a oportunidade e eu rejeitei a oportunidade, porque minha vida não estava diante de Deus legalizada. E eu rejeitei lá no Sol Nascente. Então, para que a gente venha ter uma vida de santidade, tivemos que conversar mais com o Papai do Céu. E Deus, Ele abriu as portas do céu e me soprou para aqui. E aqui estou casado com a missionária Rita, para a glória de Deus. E aonde eu quero chegar também, né? Hoje para mim também não foi muito bom não, porque eu sei que a igreja aqui não conhece.
Só a missionária Rita mesmo que conhece, né? O filho de um irmão em Cristo lá em Salvador, um casal, só tinha esse filho. Somente esse filho, o Yuri. Eu conheci Yuri quando ele tinha a idade de 5 anos, quando eu entrei na igreja. Yuri aprendeu a tocar bateria, era o levita da casa do Senhor, tocava muito bem. Viveu um bom período na igreja, de repente virou a cabeça e disse: pai, eu quero conhecer o mundo. E foi para o mundo. Bebeu, se prostituiu. E aí tentou mudar o corpo, né? Colocando aquela vacina de animal, aquela vacina de cavalo para ficar mais forte. Essa semana ele fez isso, infelizmente ele não resistiu, né? Estava na UTI durante esses 2 dias e ontem ele veio a falecer. E hoje, quando eu estava olhando o meu status, que eu botei a foto dele, que o pastor até visualizou, eu estava olhando a foto dele e algumas fotos das pessoas de lá de Salvador. Eu confesso aos irmãos que eu não aguentei. Eu não aguentei. Eu estava no fundo do baú tomando café às 8 horas da manhã. E comecei a olhar e ali eu não aguentei. Eu comecei a chorar mesmo, que nem criança. O menino tinha 29 anos, tinha um futuro próspero pela frente. Serviu o exército durante 5 anos. Depois saiu do exército, quis ser motorista de caminhão, estava dirigindo o caminhão. Estava na academia, mas só queria ser mais forte. Infelizmente, a morte chegou e levou. O que eu quero dizer, tanto para quem está aqui, os jovens ou os mais velhos também, pode ser, e quem está ouvindo em casa, né? E quem vai ouvir também, não saia da presença de Deus. Não saia, porque o inimigo ele está aí bramando a quem possa dragar. Está se cumprindo a palavra que está escrita em João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele está aí bramando mesmo, levando o jovem. Quem está lá fora, eu me lembrei agora no dia que uma pregadora chegou aqui e disse: não saia da igreja, não saia da presença de Deus, porque o inimigo ele está aí querendo levar vidas e mais vidas. E eu digo todos os dias às pessoas: se você soubesse, se você tivesse a oportunidade de chegar até a boca de um vulcão, chegasse ali até o vulcão e sentisse a temperatura que sai dali de dentro e o mau cheiro de enxofre que sai dali de dentro, é ali que é o inferno. É ali que é o inferno, onde muitos já estão morando, outros vão morar. Infelizmente, o diabo está levando vidas e mais vidas, principalmente as pessoas que diz que vai dar uma saidinha ali, sai da presença de Deus, vou dar uma saidinha, vou ali passear, vou conhecer o mundo. Deus às vezes dá oportunidade, dá a segunda chance. A pessoa vai até o leito, vai preso. Deus dá oportunidade. Mas tem outros que Deus tira a mão e ordena ao anjo da morte: pode ceifar. E o anjo da morte vai lá e ceifa. Então, quem está aqui, ou quem está ouvindo, ou quem vai ouvir, não saia da presença do Rei da Glória. Não saia, porque os dias estão se findando, os sinais estão se cumprindo. Só se vê na internet agora falando de batalhas espirituais, cada dessa eleição aí. Mas a batalha espiritual já vem de Caim e Abel, desde o tempo que Caim e Abel, um matou o outro. Essa é a batalha espiritual. Então não é da agora essa batalha espiritual. O reino das trevas está aí, cada dia mais se reunindo. E o povo desapercebido. Se a igreja se despertar,
começar a orar, buscar mais a sua face, a face do Senhor, eu creio que Deus ele vai ouvir cada dia mais. E que também que eu quero dizer para as mulheres daqui da casa do Senhor, as mulheres do circo de oração, da consagração, se tiver descendo a madrugada, desça mais. Se não tiver, comece a descer. Comece a descer, porque o inimigo ele não está satisfeito com essa consagração aqui. Ele não está satisfeito, não está mesmo, não está. Comece a descer pelas madrugadas. E a gente, como servo do Senhor, vamos ajudar essas mulheres de oração. Vamos descer junto. Que não seja pela madrugada, mas tem um horário específico para que a gente possa assim estar intercedendo. Que essas mulheres elas seguram a carga que vocês nem imaginam. Às vezes parece mil maravilha, mas é só aparência. É uma guerra espiritual travada. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o que está por trás, acho que muita gente ia se converter na hora, porque os monstros estão aí. Eles estão pareando pela aí. Eles passam aqui nessa porta aqui que não pode entrar porque há um exército de anjos aqui nessa casa. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais e deixasse assim a gente ver o que está aí fora, é horrível, é terrível, é triste. É triste demais. É muita coisa feia aí fora. E a gente vê as tragédias que estão acontecendo, as coisas que não estão acontecendo, como o diabo ele mata a pessoa. E a ordem dele ultimamente, é tirar a vida da pessoa arrancando a cabeça, atirando na cabeça, fazendo qualquer coisa, mas não deixando vivo. Então, se a gente está orando um pouco, vamos dobrar nossas orações. Vamos cobrir essas mulheres de orações, porque essas mulheres que sustentam a coluna da casa. Então vamos buscar mais a Deus, nos santificar cada dia mais, porque está aqui, ó, nossos pastores. Não fique pensando vocês que não são afligidos, atingidos, são caluniados, são perseguidos. A aparência é tudo, mas por trás disso aí, meu irmão, só Jesus na causa. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar, nos vigiar e nos livrar de todo o laço do inimigo, toda a reunião do inferno, toda a sinagoga do inferno, quando se reúne, Deus ele dá ordem aos teus anjos, ainda que não venha um exército, mas que venha o Todo-Poderoso, o Arcanjo Miguel, todo ele vem assim e derruba todas as muralhas, para dar vitória ao teu povo. E Deus ele está na casa. Então, jovem, não saia da presença de Deus por nada. Não saia da presença de Deus por nada, porque se você disser, abrir a boca e disser, vou ali, você vai. Mas só Deus sabe se você vai voltar ou não. Só Deus sabe se vocês vão voltar ou não. Não saia de forma nenhuma. Abra os teus ouvidos, abra os teus olhos espirituais e deixa Deus fruir, falar contigo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? Então a palavra do Senhor nos diz aqui sobre a viúva de Sarepta, né? Louvado seja Deus, né? Onde o profeta Elias, ele estava sendo perseguido, e aí ele fugiu de uma guerra, né, que ele estava, onde ele estava, estavam matando os profetas, então ele fugiu daquele local. E Deus falou com Elias, e a palavra de Deus diz aqui, ó, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, 17:8, né? Levanta-te, vai para Sarepta, que lá é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
levanta-te. Às vezes, nós, servos do Senhor Deus, damos mais ouvido às pessoas que não têm compromisso com o Pai, de que dar ouvido à palavra de Deus. Às vezes nós passamos a rir com o palavrão de uma pessoa, mas nós não nos alegramos com a palavra de Deus. Há uma diferença, né? Palavra de Deus, palavrão lá fora. Palavrão. Então nós, às vezes, pecamos em inúmeras coisas. Inúmeras coisas mesmo. Nós não somos santos. Nós aqui estamos nos santificando cada dia mais, para que a gente possa se encontrar com o Senhor aí na glória. Todos os dias da nossa vida nós devemos nos santificar, pedir perdão ao Pai, todos os dias. Então Elias, ele já sabia que ele ia a essa casa dessa viúva. E ele se deslocou até lá. O importante e o bonito nessa passagem aqui, que Deus, ele falou assim: eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então já estava tudo preparado para que Elias ele chegasse até a casa desta viúva, na qual essa viúva já conhecia Elias, mas ela era uma mulher já de idade. Então ela, acho que devido às necessidades que ela estava passando, fome, com seu filho, né? O engraçado disso tudo que eu trouxe para a pregação, que aqui na palavra de Deus não diz o nome desta mulher. E eu disse, não, eu vou botar o nome dela de Maria. Maria, e o nome do filho Juninho, né? Júnior, né? Juninho. Então, quando Elias chegou até a casa desta mulher, ele viu que ela estava na frente da casa. E quando ele entrou na cidade, essa mulher, ela estava ali pegando um graveto, pegando lenha, para que ela pudesse fazer ali o seu alimento, o seu último alimento. E Elias chegou e falou com ela assim, vamos botar assim, né? Olá, Maria, como é que você está? E ela, vai tudo bem, meu senhor. Como é que a mulher está passando por uma prova e abre a boca e diz que vai tudo bem? E ele aí fala, me dá uma botija de água. Naquele tempo era botija, e aqui hoje é copo com água. Me dá uma botija de água. Ela foi lá, pegou água fresca e deu a ele. Na hora que ela estava dando as costas, ele falou, agora vá e me traga um pedaço de pão. E ela olhou para ele e disse, Senhor, vive o Senhor Deus. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus, mas hoje, o que tem para hoje é só um punhado de farinha e uma botija de azeite, na qual eu vou preparar para mim e para o meu filho. E Elias disse, vá, prepara para mim um bolo, traz o meu primeiro, depois faça o seu e do seu filho. Creio eu que naquele momento ela falou assim, esse homem deve estar louco, esse homem deve estar com a memória meia cansada de tanto andar nesse deserto aí. Acho que ele tomou uma carreira de lá para cá e acho que está mais com fome do que eu agora. Eu só tenho só esse bocadozinho de farinha e de azeite que eu vou fazer
esse alimento que eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós iremos morrer, porque não tem mais nada aqui dentro de casa. Então ela, o que é que ela fez? Creio eu que ela foi até o quarto, que a casa dela tinha um quarto na parte de cima. Ela foi até o quarto e falou com Deus: Senhor, o Senhor sabe das minhas condições, o que eu passo, as provas que eu passo, não tenho nada dentro de minha casa. O Senhor envia este homem aqui. Para quê, meu Deus? Para quê? E ali eu creio eu que naquele momento, o anjo do Senhor falou para ela: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E ali ela sorriu, e o anjo ainda falou com ela, creio eu, que o anjo apareceu naquele momento e disse: faça tudo o que ele mandar. E ali ela desceu, na certeza que Deus falou com ela, naquele momento que Deus falou com ela, ela desceu do quarto e foi até a cozinha da sua casa. E quando ela chegou na frente na sala daquela casa, que era praticamente era um barraco, né, como aqui fala, e viu ele, o profeta, e seu filho na porta conversando. Creio eu que ele ali naquele momento ele estava falando sobre Obadias, que era o pai do menino. Falando sobre o que Obadias fazia. O que Obadias fez, Obadias pegou 100 profetas, escondeu em 2 cavernas, 50 de um lado, 50 do outro, para que Jezabel não matasse os profetas. E o que está acontecendo ultimamente, tem muitos profetas morrendo por falta de sabedoria. Muitos profetas morrendo aí por falta de sabedoria. E ali ela foi e fez. Ela fez aqueles pães ali, e na mesma hora o profeta falou com ela assim: tu foi falar com Deus, né? Ela aí falou: como é que o senhor sabe? Eu sei porque o meu coração foi contigo. E o meu Deus, ele falou comigo. Então Deus, ele falou com o profeta, falou com ela, e ela de repente disse para ele: verdadeiramente o seu Deus é contigo. E naquele momento ele se alegrou, quando ele foi e disse a ela: louvado seja Deus. No 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, né? Vê que apanhei dois, louvado seja Deus, 2 cavacos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Interessante que Elias, ele queria que a profecia realmente se cumprisse sobre a vida dela, né? E quando ela abriu os olhos, e ele falou assim: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém fazei dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazei para mim, depois fará para ti e para o teu filho. Imagine se ela não diz a verdade nessa passagem, que ela só tinha um graveto dentro de casa, ela só tinha aquele punhado de farinha e aquele pouquinho de azeite, para que ela e o filho dela comessem. O homem era um homem de Deus, o homem era um homem temente a Deus, o homem tinha uma intimidade com Deus, porque se ela realmente naquela hora ela estivesse mentindo, dizendo que não tinha e tinha dentro de casa, ou que ela tinha mais coisas dentro de casa, creio eu que Deus ia revelar na mesma da hora para ela ali, para ele, o que ela estava mentindo.
Então, na mesma hora, quando ela, louvado seja Deus, né? Na mesma hora que ela falou que ia preparar, o profeta falou: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor der chuva. Às vezes nós colocamos tanta dúvida, tanta coisa que a gente colocamos na nossa caminhada, que a bênção está tão perto, a bênção está, às vezes eu falo assim, que a bênção está na nossa mão, e ela está, para que ela venha gerar o que está entregue, que já foi entregue nas nossas mãos, nós temos que colocar fé, colocar nossa fé em ação, para que Deus ele venha trabalhar cada dia mais na nossa vida. Mas às vezes a gente coloca tanta incredulidade, tanta barreira, não sei onde a gente acha tanta barreira, para que Deus ele não venha operar na nossa vida. Tanta coisa, aparece tanto empecilho, disse-me-disse, tanta coisa, Roberta, tanta coisa que aparece que a gente fica assim, poxa, está demorando, mas a Bíblia diz que tudo é no tempo de Deus, há um tempo determinado, irmã Raimunda. Creio eu que a senhora está orando todo santo dia pela salvação do teu esposo, pela salvação dos teus filhos, mas há um tempo determinado, o propósito de Deus. Ninguém vem à igreja do Senhor em vão, não. Deus ele tem proposta, Deus tem um plano na vida de cada um de vós. A gente tem que descansar. Às vezes Deus não opera porque a gente quer já. Deus não é Deus mágico, e a gente bater o dedo e aparecer as coisas. Deus não é o Deus internet, que a gente bate no dedo ali e já foi. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se nós olharmos para o alto, né, a Bíblia diz: olhar para o alto, onde está o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E Deus, ele não está longe não, irmão. Deus está tão perto da gente, tão perto, mas tão perto. Eu pude ver naquele dia que a irmã Osmarina estava ali, ó, no dia da Santa Ceia, né? Há 2 meses atrás, não foi, irmã? 2 meses atrás. Eu pude ver naquela festa, aquela unção que estava sendo derramada aqui naquele grande dia ali na Santa Ceia. E quando a irmã Osmarina pediu o óleo ali, e melou sua mão de óleo e tocou nas suas pernas, e na mesma hora a irmã Osmarina foi curada. Foi curada na mesma hora, e hoje ela glorifica cada dia mais. Então Deus ele não está longe, Deus ele está aqui na casa. Deus ele está tão perto da gente, tão perto, tão perto. Se a gente fechasse nossos olhos e deixasse ele tocar, nos abraçar, colocar no colo, sussurrar nos nossos ouvidos, aí a gente ia ter cada dia mais a certeza que Deus ele está conosco. Mas ele está conosco. Deus ele não sai da nossa vida. A Bíblia diz que os olhos dele estão como chama de fogo, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz também que nada neste mundo passa desapercebido aos olhos dele. Nada. Nada. Então, nós, como servos do Senhor, devemos cada dia mais ouvir a palavra do Senhor. Buscar a face dele. Se converter mais, cada dia mais, porque o reino de Deus está próximo, igreja. Jesus ele está voltando, igreja. Jesus ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a palavra de Deus nos diz aqui também, e ele foi e fez conforme a palavra de Elias.
E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. No 15, né? Então comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela e a farinha não se acabou, e da botija e o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Ele falará pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: louvado seja Deus, né? Então, 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele tomou do seu colo e o levou para cima, ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matá-lo o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e o menino reviveu. O que me chama a atenção nessa passagem é a respeito da fé de Elias, né? Aonde ele criou cada dia mais intimidade com Deus, porque se a gente tivesse pelo menos 1/3 dessa intimidade com Deus que Elias teve, mas a Bíblia nos diz, né, que aquele que crê em mim, obras maiores farão. Deus tem algo maior para a gente. Mas só que o tempo está tão corrido, está depressa. O tempo está passando muito rápido. Hoje eu estava trabalhando e estava me lembrando que estava conversando com um cobrador o mês passado, disse: olha, aproveita que 30 dias é 30 minutos. Quando você sair de férias, quando você vê, já acabou. Quer dizer, as férias deles já acabam amanhã praticamente. Sábado uns voltam, outros voltam no domingo. Então já acabou as férias, já vão entrar outros de férias a partir de sábado ou domingo. E está passando muito rápido, igreja. Os dias estão se abreviando. Os sinais estão se cumprindo. E nós, como igreja, estamos passando desapercebido. Infelizmente, nós estamos se ocupando com coisas materiais e esquecendo as coisas espirituais. Infelizmente, nós estamos passando cada dia mais desapercebido. A gente sai para trabalhar, quando volta, o dia já foi, né, André? O dia é muito rápido. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã. 4 da manhã. Quando eu vejo, já estou na hora de dormir à noite. Rapidinho. Rápido. Os jovens hoje vão para a escola, vai estudar, quando vai ver só faz uma matéria só, o resto já passou. Não, Jesus? Já foi. A pessoa bate ponto na empresa, daqui a pouco está batendo ponto para sair. Já foi. Está rápido, muito rápido. E a gente cada dia mais deixando tudo passar. Tudo passar. E Deus está dando oportunidade a cada um de nós. E está avisando nas redes sociais, na palavra dele, nas igrejas, está avisando. Os sinais estão se cumprindo, está avisando. Jesus está voltando, está avisando. E muitos estão passando desapercebido. Está deixando.
Eu acho que estão esperando só acontecer o pior. Graças a Deus o Brasil não é uma terra que anda dando terremoto, furacões aí, enchente. Essa semana mesmo, eu estava olhando, foi um país aí que, não sei se foi a China ou foi o Japão, um lugar aí, que o mar, um tornado ele pegou embarcações e jogou no meio da cidade. Destruiu casa, morreu muita gente morreram. E tinha navio, barco, tudo no meio da cidade. Imagine a força desse vento, desse tornado. Imagine a força do que vem por aí. A destruição que está vindo por aí. Então nós devemos cada dia mais se humilhar na presença de Deus. Buscar a face do Senhor. Porque não está sendo fácil, igreja. Não está sendo fácil mesmo. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Não sei porque toda vez que eu pego o microfone eu falo dessa passagem. Toda vez que eu pego o microfone aqui na igreja, eu falo que Jesus ele está voltando. Todas as vezes, o sinal está se cumprindo. Parece até frase repetitiva, todas as vezes eu falo. Mas é só para alertar, lembrar a vocês que a verdade é essa, Jesus ele está voltando. E não devemos brincar mais de crente. Não sei quem viu um vídeo aí, onde os macumbeiros estavam no Rio de Janeiro, num cemitério. E ali tinham várias seitas, onde eles estavam riando madrugada fora. Só uma parte no lado de fora. O que estava lá dentro do cemitério é pior ainda. Lá dentro do cemitério eles fazem a bagaça dele. Abre cova, come vísceras. Faz a oferenda dele, arreia tudo. Por quê? O inimigo usa poderosamente eles. Eles dão lugar para que venha fechar a igreja, para que venha fazer, não ter mais culto. Eles estão fazendo de tudo para que as portas do inferno venham querer prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos um canal de bênção na mão de Deus. Então nós temos que cada dia mais orar, jejuar, buscar a face do Senhor. Porque, não sei, gente. É triste, mas a realidade é essa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então vamos fazer que nem Elias. Vamos profetizar, vamos buscar a face do Senhor. Elias, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falava com Deus 24 horas, sem cessar. Elias e Eliseu, né? Eliseu também tem uma passagem aqui no livro de Segunda Reis também, sobre o aumento do azeite da viúva, né? Aonde ele chega para essa viúva, a mulher chega até ela, né? Chega até ele e diz assim, ó. Segunda Reis, capítulo 4, né? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seu servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia.
duas viúvas passando por necessidade. Uma com um filho, outra com 2 filhos. Chegou o ponto de um filho morrer, mas Deus chegou lá e ressuscitou. Essa daqui, 2 filhos, o marido devia aos credores, então, como ela tinha 2 filhos, tinha como pagar com a vida dos 2 filhos, para que eles se tornassem escravos. Então, o profeta chegou naquele momento e profetizou sobre a vida dela a bênção. Só que falou com ela, né? Vai, pega emprestado vasilhas, vasos vazio e enche de cada um. Amados, quando tem profeta na casa, quando tem profeta na terra, a Bíblia diz que nós também devemos fazer prova do Espírito, né? Devemos pedir testificação a Deus, que se realmente é de Deus ou não, porque tem muitos enganadores aí, dizendo que eu sou de Deus, eu sou profeta. E às vezes fala até língua que a gente não entende nada. Uma língua rajada, uma língua que não tem nada a ver, que a gente não sente nem a presença de Deus ali naquela língua. E às vezes a língua até é repartida, a língua de cobra. É uma língua repartida assim no meio que fala coisa que a gente não está aí, mas tem muita gente dando glória. Não pede direção a Deus. Não pede que Deus, se for de ti, testifique. Se não for, que tire esse homem, tire essa mulher daí da frente. Porque se a gente ficar só dando glória a Satanás, ele cada dia mais vai se crescendo. Mas se a gente pedir direção ao Pai, e procurar saber de Deus, se é realmente de Deus, o profeta que está na casa, aí Deus ele vai testificar nos nossos corações. Deus ele vai testificar nos nossos corações. E às vezes a gente fica assim, questionando até a Deus. Porque o profeta realmente às vezes fala que não é o tempo de Deus, aguarde o tempo do Senhor. Que às vezes a gente quer tomar decisões precipitadas, né? Na época que eu estava em Salvador, Deus usou uma abençoada lá que eu conheço muitos anos. Eu já vinha pedindo da empresa para sair lá onde eu estava trabalhando. Já tinha 6 anos na empresa. E eu estava querendo vir para aqui, porque eu estava vindo para aqui, mas não estava numa legalidade, como eu disse anteriormente. E Deus usou ela, eu estava no culto, ela saiu de lá da frente do púlpito, veio até a mim, disse: aquieta teu coração, homem. O tempo de Deus está chegando na tua vida. Então somente descanse em Deus. Não tome decisões precipitadas. Aguarde no Senhor. Porque no momento certo Deus vai te soprar. E ali eu descansei em Deus. Porque realmente eu estava aflito, estava assim agoniado, querendo vir para aqui. Quase todos os dias eu ia na diretoria, eu ia no gerente, pedir para sair, ele procurando saber o porquê. Quando eu olhava a minha ficha estava limpa, não tinha condição de mandar eu embora, porque isso, porque aquilo. E eu comecei a orar, eu e a Rita, nós dois começamos a orar, ao ponto de Rita ficar agoniada, querendo ir para Salvador. Eu digo: nada, você não vai para Salvador, nada. É aí que Deus te quer. E aí pronto, então, quando chegou no tempo de Deus, Deus abriu as portas. Em meio à pandemia, no meio da pandemia, a empresa estava pagando tudo para os funcionários. Quem quisesse sair, só fazer uma carta, ir no cartório, carimbar, registrar lá e depois trazer para a empresa, que a empresa estava liberando tudo. Eu digo: opa, foi nesse momento que eu fui e aproveitei essa oportunidade e eu vi que é o tempo de Deus. Então, se a gente, louvado seja Deus, se a gente não fizer prova com Deus, e eu vi profetadas aí, que tem muitos aí, que falam línguas estranhas,
pessoas que falam línguas estranhas, línguas repartidas, língua que nem língua de cobra, né? Que fica só jogando para fora, para fora, para fora, para fora. Devemos ter cuidado, igreja. Não sabemos por quem são essas pessoas que estão sendo usadas por quem. Não vamos dar a nossa glória em vão, não. Primeiramente, vamos pedir direção a Deus, vamos pedir a testificação a Deus do Espírito, para que Deus ele venha testificar na vida de cada um de nós, se realmente é dele. Se não for, peça a Deus sabedoria para que Ele possa tirar essa pessoa do caminho de vocês. Porque não adianta a gente estar dando glória ao diabo e esquecendo de Deus. É o que está acontecendo ultimamente. Se a pessoa chegar ali, a gente mesmo estava no sol nascente uma vez lá no evangelismo, aí chegou um bêbado, não foi, pastor? Chegou um bêbado, profetizou até para Suzane, não foi, Suzane? E aí pronto. Se a gente fosse dar glória a ele, o cara bêbado, melado mesmo, falando línguas estranhas, pegando no nosso braço, falando lá e dizendo as profetadas dele, se a gente fosse dar glória, dar atenção a ele, todo sábado ele estava lá, bêbado, daquele jeito, estava lá, mas a gente não deu atenção a ele. Então, devemos vigiar cada dia mais, porque o inimigo está aí, ó, só procurando uma brecha, para que a gente possa assim descer, largar tudo e viver uma vida errante diante de Deus. E ali ele está ali para acusar. Está para acusar. Está para acusar. Eu me lembro que quando eu estava em Salvador, tinha um presbítero, não, um diácono que caiu, um obreiro que caiu e um evangelista que caiu na empresa que eu trabalhava, no local que eu trabalhava. E eu recebi o recado naquele dia, uma vez eu recebi o recado. Um homem que eu nunca vi na minha vida, chegou para mim e fez assim: agora só falta só o pastorzinho. Só o pastorzinho para cair. Aí eu olhei assim e digo, misericórdia, está repreendido, em nome de Jesus. E ali ele aí viu que eu não dei brecha, foi tanto que um colega meu falou assim: ô irmão, fala a verdade aí, você nunca namorou ninguém aqui não? Eu digo, não. Tem certeza? Eu digo, claro que eu tenho. Por que haveria? Ah, porque fulano caiu, Bertano caiu, Cicrano caiu, só você que não pega ninguém? Eu digo, mas cada um vai prestar conta a Deus. Está lá, todos os três caídos, até hoje não voltou. Até hoje nunca voltaram. É por isso que eu disse no início, jovem, faça de tudo para não sair da presença de Deus. Não vá lá para fora, porque se for, é difícil voltar. É muito difícil voltar. Muito difícil mesmo voltar. Então, amados, que nós venhamos cada dia mais orar, encher essas mulheres de oração, encher nossos pastores de oração, buscar mais a face do Senhor, porque Jesus ele está voltando. Vamos buscar mesmo a face, vamos nos dedicar mais, porque a terra está estreitando, viu? Está estreitando, não é fácil. Amém? Já são 9h25. E assim agradeço a Deus a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?